Olá, amigas, olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos ao Grêmio Espírita Perseverança e Caridade. Ficamos muito felizes de aqui estarmos em algumas reflexões que iremos compartilhar com vocês a respeito do capítulo 30 do livro Pensamento e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Este capítulo 30 fala de amor, mas de um amor que vai muito além da nossa capacidade de compreensão. Mas para antes de começarmos as nossas reflexões, nós convidaremos a todos para uma breve prece de abertura desta nossa conversa virtual. Senhor Jesus, abençoado amigo de nossas vidas, aqui nos reunimos, Senhor, te pedindo as inspirações necessárias para que, através da leitura da página e das reflexões a respeito da mesma, possamos estar em comunhão com os bons espíritos, nos ampliando as possibilidades de compreensão, mas da mesma forma, acionando os respectivos dispositivos dos nossos corações para que a mensagem possa ser introjetada não só de uma forma intelectiva, mas para que a emoção nos preencha os escaninhos da alma e que possam nos auxiliar neste processo de melhoria íntima. Muito obrigado, Jesus, por estas oportunidades que nos são ofertadas. É em teu nome, em nome da espiritualidade amiga, mas acima de tudo em nome de Deus, que te pedimos a permissão para conversarmos um pouquinho a respeito de amor. Muito obrigado, Jesus. Que assim seja. Bem, minhas queridas, meus queridos, como nós havíamos falado, nós trouxemos aqui algumas reflexões a respeito do livro Pensamento e Vida, mais particularmente a respeito do capítulo 30, que fala de amor. Essa mensagem de Emmanuel que nos vai detalhar algumas situações extremamente importantes para que a construção deste mesmo amor possa se fazer dentro das nossas almas. Eu irei ler alguns trechos da mensagem e trazer alguns comentários a respeito. Agradeço, como falávamos no começo, à equipe doutrinária do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, nesta oportunidade de compartilhar algumas das reflexões. Bem, logo no começo desta mensagem, deste capítulo 30 que fala de amor, Emmanuel nos fala que o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. O amor puro, não o amor que a gente conhece, o amor ainda limitado, circunscrito, condicional. Este amor incondicional infinito é o reflexo do Criador em todas as criaturas de todo o universo, de toda a criação. Este amor que é o alimento também das nossas almas. Há uma passagem evangélica em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, no versículo 28, que nos fala que neste amor, neste amor de Deus, em Deus na verdade, nele nós vivemos e nos movemos, e em Deus nós existimos, como se fosse, estamos todos submetidos ao Criador, na sua solicitude, na sua beleza, no seu amor, como peixes em um aquário infinito, neste fluido cósmico universal que interpenetra a todos os escaninhos
de tudo no universo. Leon Denis, no capítulo 25 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, vai nos falar também de amor. Vai falar que este amor é princípio de uma vida, o princípio da vida universal, que vai fornecer a todas as criaturas nas mais variadas manifestações, das maiores às menores, das mais puras às mais ainda grotescas, uma irradiações necessárias para que a vida possa se fazer presente. E é através deste amor que todas as criaturas, que a alma humana se sente já cientificada da sua filiação com o Criador, esse sentimento real de estreitamento à fonte parental da vida, que é Deus, que é o foco ardente de toda a existência, de toda a vida, de todo o amor. O mesmo Emmanuel, na mensagem, vai nos falar que, logo na outra parte, que fala brilha, ou seja, esse amor brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria, na mesma vibração de beleza. Então nós vamos vendo que este amor é uma força inesgotável, sempre se renovando, incessantemente, gratificando a todos que conseguem perceber a sua presença. E é interessante que aqueles que são já conhecedores desta situação de que o amor faz parte de todo o universo, aqueles que conseguem doar-se, doar o amor, são felizes. Aqueles que recebem, sem dúvida, experimentam as suas bênçãos, mas feliz aquele que já pode doar este amor. Nos seus níveis um pouco menores, logicamente distantes do Criador, mas que conseguem já movimentar nessas situações onde o amor permeia tudo. É pelo amor, como diz o nosso querido poeta do Espiritismo, Leon Denis, este sol das almas, que Deus age com muito mais eficácia no mundo. E é por este amor que ele vai atrair a todas as criaturas, aquelas que estão ainda na retaguarda, ligadas às questões das paixões, das questões mais cativas da matéria, e vai apontar o caminho nestes mecanismos internos necessários para que nós possamos nos descobrir e nos cientificar verdadeiramente de que somos filhos do Altíssimo. Ele vai nos reerguer e vai nos introduzir numa espécie de espiral ascensional infinita, porque isso não tem fim, na direção aos esplendores da luz e da liberdade. Não de uma liberdade como nós interpretamos atualmente, que está mais para libertinagem do que liberdade. Uma liberdade que sem dúvida, nos mostra os nossos direitos diante da criação, mas nos aponta os deveres que temos para com os outros. Então a gente percebe nesta relação de interdependência que o amor, nesses estágios, mostrando-se como questões, como um sacrifício, um sacro ofício na direção da beleza, da bondade, nós nos posicionamos mais cientes de que aquele que ama é mais feliz. Poderíamos aqui, talvez, dando uma pequena passeada nesta mensagem número 30, quando Emmanuel nos fala que este amor é fundamento da vida e justiça de
toda a lei, fundamento da vida e justiça de toda a lei. Fundamento da vida porque foi por amor que Deus nos criou. Não só a gente, como todas as criaturas. E justiça de toda a lei. Justiça de toda a lei. Não a justiça dos homens que é ainda limitada, que ainda obedece a determinadas circunstâncias que estão se modificando. Uma justiça que escapa à nossa capacidade de percepção. Podemos talvez visitar o livro terceiro, a terceira parte do livro dos Espíritos, quando fala das leis morais. Estas leis morais, as 10 leis morais. E logo no primeiro capítulo, quando ele fala de lei divina ou lei natural, e os Espíritos nos trazem as características destas leis divinas ou desta lei natural. Visitando a pergunta 614, quando Allan Kardec nos traz a indagação que se deve entender por esta lei divina ou por esta lei natural, os Espíritos nos respondem que a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. E esta lei vai indicar o que devemos fazer, o que não devemos fazer. E só somos infelizes quando nos afastamos desta lei. Voltando então ao nosso querido Emmanuel, quando nos traz nesta mensagem número 30, é fundamento da vida e justiça de toda a lei. Se nós passearmos um pouquinho mais por esta terceira parte do livro dos Espíritos, vamos mergulhar ali na pergunta 873, que fala da lei de justiça, de amor e de caridade, que não é uma lei dividida, não são 3 leis, é uma lei só. A justiça que os Espíritos estão falando não é a justiça dos homens. A caridade que os Espíritos estão falando não é simplesmente a caridade circunscrita, limitada que nós fazemos. Lógico que é uma parte da caridade, mas não é. E o amor que esta lei que fala de justiça, uma justiça divina, uma caridade que é divina, aquela que era entendida por Deus, por Jesus, a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas, é esta caridade que ele está falando. Todas elas apontando para o meio que é o amor. Justiça um pé, caridade o outro e o amor no ponto de convergência desta lei de justiça, amor e caridade. E aí a gente percebe que o sentimento desta justiça divina, está em a natureza. Desde o princípio, é a pergunta que Allan Kardec faz. O sentimento da justiça, desta justiça divina, está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? E os Espíritos respondem que está de tal modo na natureza que nós muitas vezes nos inquietamos, nos revoltamos. É como os Espíritos respondem, a simples ideia de uma injustiça. E o progresso moral, naturalmente, vai desenvolver esta nossa capacidade de percepção. Então Deus põe no coração do homem este sentimento. Por isso que muitas vezes, como os Espíritos respondem, vamos encontrar homens simples, sem nenhum conhecimento letrado, já as noções mais exatas da justiça, a justiça que vai além das letras, destas regras que são estabelecidas de tempos em tempos pela sociedade, que estão se modificando, porque a justiça dos homens, à medida que o progresso intelecto-moral alcança a maior amplitude, vai aproximando-se da justiça de Deus. É esta justiça
que preconiza o amor de uma forma que ainda não imaginamos. Então, o amor que surge, como diz Emmanuel, sublime no equilíbrio dos mundos, erguidos à glória da imensidade, e ele vai nos dizer, vamos ler aqui, quanto nas flores anônimas esquecidas no campo. Ele segue, na verdade, vamos repetir, surge sublime no equilíbrio dos mundos erguidos à glória da imensidade, quanto nas flores anônimas esquecidas no campo. Veja, ele coloca o amor como fazendo parte, como protagonista dos modelos mais grandiosos até as coisas mais comezinhas, mais pequeninas, sublime no equilíbrio dos mundos erguidos, a glória da imensidade, como está aqui na mensagem que estamos lendo, quanto nas flores anônimas esquecidas no campo. E ele vai segue. Nele, a mensagem está aqui, nele fulgura, generosa, a alma de todas as grandes religiões que aparecem no curso das civilizações, por sistemas de fé, à procura da comunhão com a bondade celeste, e nele se enraiza todo o impulso de solidariedade entre os homens. Isto é Emmanuel falando. E eu me lembro logo da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele nos disse, nesse trecho que havíamos lido, né, a alma de todas as grandes religiões que aparecem, a essência destas grandes religiões que aparecem no curso das civilizações, por sistemas de fé, à procura da comunhão com a bondade divina, com a bondade celeste. E aí nós vamos percebendo estes impulsos de solidariedade entre toda a humanidade, entre os homens, entre toda a humanidade. E aí nós percebemos no objetivo da obra chamada O Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec nos traz algumas considerações a respeito dos evangelhos e nos fala dos atos comuns da vida do Cristo, nos fala dos milagres, das predições, as palavras que foram tomadas para o estabelecimento, para o fundamento dos dogmas da igreja, mas ele nos fala do ensino moral, logo na introdução. E aí eu tentei fazer alguma correlação com este trecho que havíamos lido da mensagem de Emmanuel. Porque as 4 primeiras partes, como disse Kardec, foram objeto de muitas controvérsias, mas a parte moral, este ponto de convergência que todas as doutrinas religiosas que buscam a verdade, que buscam a fraternidade, que buscam o amor, este sim é o ponto de convergência, o ensino moral de Jesus, este permaneceu inatacável. E diante deste código divino, como disse Kardec, a própria incredulidade se curva. E ele segue nos dizendo que este código moral que nós vimos ali, onde Emmanuel nos menciona, no trecho que havíamos lido, é terreno onde todos os cultos, ou seja, todas as religiões sérias podem reunir-se. Seria uma espécie de estandarte sobre qual todas estas religiões podem colocar quaisquer que sejam as suas crenças, porque isto nunca constituiu matéria de disputas religiosas. Todas as religiões que discutissem e questionassem a parte moral, esta parte do amor ao próximo que Jesus nos cultuou, que Jesus nos ensinou, estariam te dando um tiro no próprio pé. Desculpe a expressão um pouco talvez mais chula, mas desta forma nós podemos perceber a grandeza deste amor, a grandeza principalmente
do ensino evangélico de Jesus, na parte moral, que a doutrina espírita nos consola e nos traz as explicações que estavam ainda faltando lá atrás. Ele vai e nos fala: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu enviarei um Consolador, que irá esclarecer estes detalhes que talvez não tivessem, com certeza não tinham a explicação pela falta de conhecimento, de maturidade há 2000 anos atrás. E vem a doutrina espírita clarear os horizontes e levantar o véu das questões que eram tidas como mágicas, misteriosas, milagrosas, e nos explica que tudo está submetido às bases do amor. Há um amor que nos escapa. Emmanuel segue na mensagem que vamos continuar lendo. É o plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado. O amor é o hálito dele Deus, do próprio Deus, penetrando o universo. Vemos este amor assim como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências. E segue Emmanuel: mercê de semelhante bênção, cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra. Veja, mercê de semelhante bênção, cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra. Do verme pequenino aos anjos celestiais, cada um de nós somos acalentados no degrau da vida em que nos encontramos. Assim, então, como diz o nosso poeta do Espiritismo, Leon Denis, por etapas, sobre as influências deste amor, as almas, o princípio inteligente, o princípio espiritual vai se desenvolver, vai crescer, vai ganhando expressões, alcançando o reino animal, o reino hominal, vai ampliando as suas sensações, as suas percepções. E uma vez que já nos alcançamos o patamar de humanidade, o que era, naqueles primeiros passos, naqueles primeiros momentos, o amor que era simplesmente uma situação de paixão, uma espécie de desejo carnal, vai depurando-se, vai transformando-se em sentimentos cada vez mais nobres, cada vez mais desinteressados. A afeição que nós tínhamos apenas por um grupo específico, por uma pessoa, ele vai ganhando expressão, ele amplia-se. O amor por um transforma-se no amor pela família, amplia-se, transforma-se no amor pela pátria. E aí a gente um dia, quem sabe não, com certeza teremos o amor por toda a humanidade. Assim foi a caminhada de Jesus, bilhões de anos atrás. E será a nossa destinação é a luz, é o amor. Então, a plenitude que estamos ansiando em desenvolver vai nos alcançar, vai sem dúvida bater a nossa porta. E o nosso Emmanuel, nesta mensagem, nos fala que o verme é amado pelo Senhor, por Deus, que lhe concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo que o representa junto ao verme. Fala de Emmanuel. Nos lembramos da pergunta 540 do Livro dos Espíritos, lendo este trecho de Emmanuel na mensagem de capítulo número 30 do livro Pensamento e Vida,
quando Kardec pergunta aos bons espíritos: os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa em virtude do livre-arbítrio ou por impulso instintivo e irrefletido? Veja como Kardec faz a pergunta. E os bons espíritos respondem, uns sim, outros não, mas ele fala que a gente pode fazer uma espécie de comparação. Ele fala, veja que na mensagem de Emmanuel, ele fala que o verme é amado pelo Senhor, que vai conceder milhares e milhares de séculos para que ele, saindo do abismo, da viscosidade do abismo, possa um dia alcançar as mais belas posições de amplitude, de plenitude, melhor dizendo, e de amor. E nesta pergunta 540, nós vamos perceber num trecho da resposta que os espíritos dão a Allan Kardec, que ele fala: figurai estas miríades de animaizinhos que pouco a pouco fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Ele estava falando dos pólipos pequeninos que estão ali se formando as barreiras de coral, os arrecifes, que aos poucos vão se juntando, retirando o carbonato de cálcio da água do mar, formando seus próprios esqueletos, onde irão se fixar milhares e milhares e milhares de anos, morrendo, e outros vindo por cima vão formando estes esqueletos, construindo verdadeiras ilhas, arquipélagos nos mares que estão aí na região do Pacífico. Temos aí o atol das Rocas, aqui no Atlântico. Percebemos, formado por barreiras de corais, estas miríades de animais, como diz aí a resposta dos espíritos. Então a gente percebe, e os espíritos vão em frente, e no final da resposta desta pergunta 540, eles vão nos falando que tudo se encadeia na humanidade, tudo serve, tudo se encaixa na natureza, do átomo primitivo até o mais belo arcanjo, que também começou por ser átomo. Ele fala: que admirável lei de harmonia, da qual o nosso espírito limitado não consegue ainda abranger toda a sequência, abranger todo o conjunto. Emmanuel vai e segue na leitura da mensagem de capítulo 30, que vamos ler aqui para você, para não perder a beleza. A seiva que nutre a rosa é a mesma que alimenta o espinho dilacerante. Na árvore em que se aninha o pássaro indefeso, pode acolher-se a serpente com as suas armas de morte. No espaço de uma penitenciária, respira com a mesma segurança o criminoso que lhe padece as grades de sofrimento e o correto administrador que lhe garante a ordem. Veja, a seiva que nutre a rosa é a mesma que alimenta o espinho dilacerante. Na árvore que se aninha o pássaro indefeso, também está ali a serpente, que está pronta para atacar. No espaço da penitenciária, o mesmo ar que respira o administrador, respira também o detento, mostrando a solicitude divina que é para todos. O sol se levanta para todos. O ar que respiramos é para todos. O alimento que existe é para todos. Então percebemos que Deus não exime ninguém. Todos estamos debaixo do mesmo guarda-chuva, da mesma solicitude. É isso que Emmanuel está falando, nos concedendo as mesmas potencialidades, os mesmos potenciais. Alguns dirão: Marcelo, mas há muita iniquidade no mundo. Sim, é verdade. Existe muita injustiça no mundo, mas não existe nenhum injustiçado. Porque estamos todos obedecendo à lei de causa e efeito, de ação e reação.
Lógico que isso não justifica as injustiças que são deflagradas no mundo. É óbvio que não estamos falando disso, mas estamos falando que estamos todos submetidos à semeadura que fizemos no passado. A semeadura foi livre, como sempre será, mas a colheita, essa não poderemos nos eximir, de maneira alguma. Por isso que os potenciais, as bênçãos, a seiva, a água, o ar que respiramos, está aí para todos. E aí a gente percebe o que nós estamos fazendo com todos esses potenciais que a alma possui. Segue a mensagem nos falando: o amor, repetimos, é o reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e que a ninguém violenta, embora em razão do mesmo amor infinito com que nos ama, determine estejamos sempre sobre a lei da responsabilidade que se manifesta para cada consciência de acordo com as suas próprias obras. Veja o que ele fala. Estejamos sempre sob a lei da responsabilidade que se manifesta para cada consciência de acordo com as suas próprias obras. Veja o que falamos. De acordo com as suas próprias obras. Estamos submetidos aos atos que fizemos no passado. Ai, mas que país complicado, que governante, que moeda fraca, que situação complexa. Cabe a cada um de nós nos modificarmos e a semearmos dentro do nosso coração o amor. Não estamos falando aqui o amor de paz e amor como de repente, de uma forma equivocada, tantos compreenderam. Porque o amor muitas vezes põe limite, põe barreira que eu estou falando, põe limite, estabelece o que as rédeas necessárias. Não estamos no mundo de libertinagem, embora exista muita libertinagem. Há liberdade de consciências, mas há também um dever. Falamos muito dos nossos direitos. Constantemente vemos em todas as sociedades do mundo, quero os meus direitos, mas e os nossos deveres? Os nossos deveres para com a sociedade, para com o próximo, para com a gente, porque somos criaturas de Deus. Lembramos do Espírito Lázaro, que nos fala a respeito do dever, o dever que a lei da vida, de uma vida com V maiúsculo, de uma vida mais ampla, maior, este aguilhão da consciência, uma espécie de guardião da probidade interior, que vai constantemente nos advertir e vai, ao mesmo tempo, também nos sustentar. Dever que deve ser fielmente observado. Onde é que começa esse dever? Onde é que esse dever termina? O dever principia para cada um de nós, exatamente no ponto em que ameaçamos a felicidade ou a paz do nosso irmão. E vai acabar no limite que não desejamos que ninguém transponha com relação a nós mesmos. Será que nós temos a coragem de fazer esta análise e colocar em pauta na nossa vida se estamos cumprindo com o dever para com o próximo, para comigo, para com a sociedade, para com a natureza, para com a minha família, para com o país? Isso tudo precisa ser analisado. E só vai ser analisado de uma forma consciente quando começarmos a nos instruirmos mais profundamente, mergulhando nesta doutrina que nos traz a razão do sofrimento, o porquê das causas, o porquê das situações que estamos vivendo. Será que a vida que estou passando eu merecia? Sinto dizer, merecemos tudo isso. Então isto é uma ideia conformista? Lógico que não é, não estamos aqui falando algo para que cruzemos os braços. Nunca é a postura
do ser consciente, de cruzar os braços. Vamos tentar modificar a situação, vamos trabalhar utilizando as ferramentas boas, as ferramentas do amor, mas se mesmo assim não conseguimos modificar a situação que estamos vivendo, vamos observar qual a lição que está por trás dos bastidores, nos ensinando, quem sabe, um pouco de obediência, esse consentimento da razão. E quem sabe, a resignação, o consentimento do nosso coração. E aí eu entendo melhor que estou submetido a leis magnânimas, que são, em última instância, o amor que nos educa, que nos limita, que nos posiciona nas melhores situações, nas melhores famílias, nos melhores países, nos melhores sistemas, para que a gente possa perceber e nos darmos conta de tudo que precisa ser feito. Segue a mensagem e Emmanuel vai lendo e vai dizendo, e nós vamos ler aqui, e amando-nos, permite o Senhor perlustrarmos sem prazo o caminho de ascensão para Ele, concedendo-nos, quando impensadamente nos consagramos ao mal, a própria eternidade, para reconciliar-nos com o bem, que é a sua regra imutável. Herdeiros dele, herdeiros do Criador, que somos raios de sua inteligência infinita, e sendo Ele mesmo, Deus, o amor eterno de toda a criação, em tudo e em toda parte, é da legislação por Ele, por Deus estatuída, que cada espírito reflita livremente aquilo que mais ame, transformando-se aqui e ali, na luz ou na treva, na alegria ou na dor, a que empenhe o coração. Aí a gente percebe que no trabalho que nós fazemos, neste trabalho íntimo, neste trabalho de amor que nós nos dedicamos, nós vamos encontrar então a quitação com os nossos erros do passado. Estas realizações do presente, se são boas, são os créditos que aquinhoamos para o futuro que nos aguarda. E ainda por ele, por este trabalho bondoso, por este trabalho diligente, pelo amor que dispensamos nas coisas que estamos envolvidos, que conquistaremos o respeito das pessoas, as riquezas belas da experiência, o laurel da cultura, as questões da simpatia, as soluções que nos afligem relacionadas ao tédio e ao socorro de todas as dificuldades. Porque o egoísmo só trabalha para si mesmo, a vaidade só trabalha para a ilusão, a usura só trabalha para aqueles avaros, os vícios trabalham para as questões do lodo, as indisciplinas trabalham com certeza para as questões da desordem, o pessimismo para o desânimo, a rebeldia para a violência. A cólera trabalha para quê? Para a loucura destes dias que vivemos e a crueldade que encontramos neste mundo com tanta falta de amor. Trabalha para a queda daqueles que terão que levantar num determinado momento da sua própria existência, nesta vida ou em outra, para recomeçarem. Então, o trabalho está aí, para que aos poucos nós possamos perceber que é só através do amor com A maiúsculo encontraremos a alegria de servir. Emmanuel vai e segue. Eis porque Jesus, o modelo divino, enviado por ele à terra para clarear-nos a senda, em cada passo de seu ministério, tomou o amor ao Pai por inspiração de toda a vida, amando sem a preocupação de ser amado e auxiliando sem qualquer ideia de recompensa, descendo à esfera dos homens por amor, humilhando-se por amor, ajudando e sofrendo
por amor, passa no mundo de sentimento erguido ao Pai excelso, refletindo-lhe a vontade sábia e misericordiosa, e, para que a vida e o pensamento de todos nós lhe retratem as pegadas de luz, legou-nos em nome de Deus a sua fórmula inesquecível. E Emmanuel vai e encerra esse capítulo 30. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Estas eram as nossas considerações, meus queridos irmãos, nesta leitura da mensagem número 30 do livro Pensamento e Vida, intitulada Amor, e algumas singelas considerações a respeito deste amor que vai muito além da nossa capacidade de compreensão. Um amor que nos abraça, que nos acalenta, que nos convida todos os dias a abrirmos os olhos da alma e nos percebermos verdadeiramente como filhos do Criador. Muito obrigado a todos. Vamos orar, terminando o nosso encontro e agradecendo a Jesus e aos companheiros do GPEC pela oportunidade que nos foi concedida. Muita paz a todos. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade, pelos minutos que nos concedestes nesta assembleia virtual. Sabemos, Senhor, da nossa infinita limitação em discorrer a respeito dos assuntos do amor. Somos ainda os réprobos do passado, dando os primeiros passos neste território da luz, que nos acena, que nos convida. Mas nós, ainda com os passos trôpegos, hesitamos em adentrar no território do amor, da luz, da plenitude. Não desistas de nós, Senhor, e segue-nos convidando para que um dia possamos cambiar verdadeiramente da posição daqueles que te pedem auxílio para aqueles que te auxiliam em todas as instâncias na regeneração deste mundo tão belo que nos aguarda as reconsiderações. Muito obrigado, Jesus. Abençoa a todos do GPEC, a todos que aqui estamos reunidos, desejando muita paz. Que assim seja. Uma boa noite a todos.